Olá, hoje a sugestão é para aqueles que gostam de ler contos. Trago um livro recém-lançado de um jovem autor, Guilherme Giuliani, Conto de um Homem Só, editora Libretos. Na orelha do livro, nós lemos o seguinte: Iluminuras de solidão. A solidão é um dos elementos recorrentes da nossa vida contemporânea, ultraconectada, online e telepresencial. E é uma característica algo triste do universo masculino que homens parecem particularmente pouco preparados para lidar com ela de modo saudável. Este Conto de um Homem Só, de Guilherme Giuliani, que você tem em mãos, se propõe a apresentar essa solidão contemporânea, sua melancolia, suas consequências danosas, tristes e muitas vezes feias, como um cristal de muitos lados. 13 lados, mais especificamente, os 13 contos deste livro, bastante coeso, em que cada história é um recorte bem delineado, uma iluminura de perda, um berloque de violência. Como diz o título, Conto de um Homem Só, nós podemos ver nesses 13 contos a solidão do homem. São bem diferentes entre si, alguns me calaram mais fundo, mas eles são todos muito interessantes e são contos rápidos. Mas não nos iludamos de que seja um livro para ler assim, de um fôlego só. Eu sempre entendi que poemas, contos e crônicas são para serem degustados, para serem lidos devagar, aos poucos, para podermos absorvê-los e refletir sobre eles. Para terem uma ideia do que vamos encontrar aqui, eu vou ler o primeiro conto que eu achei belíssimo. Chama-se A Queda de Kamchatka. Pai, por que você está chorando? Porque o filme é muito bonito, filho. Enxugou as lágrimas com a palma da mão. Você não achou? Sim, achei também. Mas eu não fiquei triste porque depois os pais vão voltar. Houve um breve silêncio. O menino então perguntou: Não vão? Claro que sim. O homem desligou a televisão e foi até a janela. Com o dedo, baixou a persiana e viu que a noite já caíra sobre a cidade. Mais um dia de espera se foi, pensou. Pai, como é mesmo o nome daquele lugar? Kamchatka. O homem ainda mirava a cidade iluminada, os carros passando lá embaixo, a vida que seguia seu curso. E você me leva até lá? Quis saber o menino. O pai sorriu pela primeira vez. Mas eu não posso. Sentou-se na borda da cama do filho. Agora você precisa ficar bom e depois vai voltar para a escola. E nas férias? Nas férias, sim, a gente pode ver isso. O pai fez um carinho no braço do filho. Ambos se encararam por um breve momento. De repente, a criança baixou o rosto e começou a chorar. O que foi? Está sentindo dor? E se eu morrer antes das férias, pai? Que bobagem é essa agora? Meninos não morrem? Claro que não! O pai segurou com as duas mãos o rosto do filho. Escute aqui. Você não vai morrer, entendeu? Eles se abraçaram. Você não está mentindo, né? Sussurrou o menino.
E eu já menti alguma vez para você? O cheiro do filho lembrou-lhe os muitos veraneios na praia, as vezes em que o levava para o fundo do mar. Sempre recordara a ele que o mar era como a vida. Uma hora estava calmo e depois vinham as ondas e o repuxo e daqui a pouco se aquietava outra vez. Me segure, pai, apertava a criança de encontro ao peito. Eu estou aqui, não vou soltar você. Tudo dependia dele, de sua destreza, de seu sangue frio. Era felicidade demais, não podia durar para sempre. Por isso, o pai era constantemente atacado por pensamentos trágicos, como se, mais cedo ou mais tarde, essa conta tivesse que ser paga. Pai, onde fica Como se chama mesmo? Kamchatka. Isso! Onde fica Kamchatka? É lá na Rússia, filho. E dá para ir num dia? Num dia acho que não, mas a gente chega. O pai sentou-se na poltrona do quarto e percebeu o quão cansado estava pelas noites mal dormidas, os problemas no trabalho, a espera sem fim. Cansado por jogar um jogo sem sequer ter sido convidado. Um jogo em que não via muita chance de ganhar. Fechou a mão esquerda, que ainda doía, e foi como se viesse novamente o desejo de dar um soco na parede do jeito que fizera mais cedo. Porque o garoto nunca consegue conquistar Kamchatka. Porque o pai botou todas as fichas em Kamchatka, você lembra? Sim, mas ele tinha perdido os outros territórios. Era só o que tinha sobrado para ele. O homem deu um longo suspiro. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente coloca todas as fichas lá. Aí consegue, disse, e na mesma hora baixou os olhos. Entende? Sim. A criança ficou por um momento pensativa. Mas acho que é também porque o pai dele teve muita sorte. Ou então Kamchatka é imbatível. Os dois se olharam e sorriram. E por que no nosso War não tem Kamchatka? Não sei, filho. Devia ter, né? Sim. E se eu montasse um tabuleiro novo? Mas você consegue, pai? Deixe comigo. Na parede acima da cama havia um pôster de campeão do time de futebol do menino. O pai o havia comprado no dia da decisão, mas o time perdera o jogo e o campeonato. O filho jamais ficaria sabendo daquilo. Aproximou-se dele e deu um longo beijo em sua cabeça raspada. Como você tá? A sua testa tá quente. Tô meio enjoado, pai. Espere um pouco que eu vou chamar a enfermeira. Na porta, ainda pude ouvir a pergunta do garoto. E quando você vai trazer o tabuleiro novo? Amanhã, filho. Amanhã. Belíssimo conto. E todos os outros são também primorosos, bonitos e bem escritos como esse. Então fica a sugestão, Conto de um Homem Só, da autoria de Guilherme Giuliani, editora Libretos.